É isso aí, gente. Deixa eu colocar aqui a tabela do Santos. Eu fiz aqui. Acho que dá para enxergar, né? Dá, né? Essa é a tabela do Santos do segundo turno. Nós temos aí próximo jogo no dia 9, sexta-feira que vem, contra o Paysandu fora de casa. Paysandu não é um adversário direto do Santos e também não é uma das principais equipes do campeonato. Muito pelo contrário, é um time que está lutando na parte de baixo da tabela, né? Não é um time que vai concorrer com o Santos pelas primeiras colocações. O Paysandu vai lutar contra o rebaixamento. Hoje é o 15º colocado com apenas 23 pontos. Vai lutar contra o rebaixamento. Então, não faz muita diferença, né, esse jogo ser fora de casa, se bem que é uma viagem chata, né? O Santos treinou nesta manhã de segunda-feira, de novo treina nesta terça-feira pela manhã, e aí na quarta o Santos treina à tarde e já viaja, né? Antecipa aí a sua viagem para Belém. O Santos treina na quinta-feira já em Belém para jogar na sexta-feira contra o Paysandu, jogo que acontece às 20 horas, certo? Depois o Santos enfrenta o Avaí. O Avaí já é uma equipe que, né, começou até melhor o campeonato, deu uma caída e agora está aí na parte intermediária da tabela, é o 11º colocado com 25 pontos, mas é um time que de repente pode ainda melhorar, pode brigar por mais alguma coisa lá em cima, é um time que vai tirar pontos de equipes importantes, então é bom o Santos jogar dentro de casa contra essa equipe. Então, vocês notem aí que os jogos do Santos em casa, neste retorno, serão os jogos mais complicados, o que não deixa de ser uma vantagem para o Santos, né? Enfrentar os principais adversários dentro de casa. Depois vai jogar contra o Guarani no dia 21. Esse jogo contra o Avaí, o Santos está tentando levar para São Paulo, ainda não há uma definição sobre isso. Há uma chance ainda do Santos conseguir levar esse jogo para o Morumbi. Mas ainda não está definido, por enquanto, jogo marcado para Vila Belmiro. Guarani é o jogo do dia 21, como eu ia dizendo. Guarani é um candidatíssimo, né? Já está rebaixado o Guarani, né? Vamos falar sério, né? Guarani, um time que está virtualmente rebaixado, com apenas 11 pontos, é o lanterna do campeonato. Só um milagre tira o Guarani da Série C do ano que vem. Então, outro jogo que ser fora de casa é melhor para o Santos, né? Você tem aí um jogo menos importante fora de casa. Depois o Santos pega o Amazonas, que venceu o Santos no primeiro turno, né? Foi a primeira derrota do Santos no Campeonato Brasileiro da Série B, foi contra o Amazonas lá em Manaus. Então, o Amazonas é um time que costuma também, não vai brigar por acesso, evidentemente, a gente sabe disso, mas é um time que dá trabalho na casa dele, vai tirar pontos de times importantes, costuma aí aprontar, às vezes, em jogos contra equipes mais fortes. Então, o Santos, é bom que o Santos enfrente esse adversário dentro de casa no retorno, né? A gente já viu que a viagem lá para Manaus foi complicadíssima, o clima, tudo atrapalhou, então é bom que o Santos, neste retorno, enfrente o Amazonas, embora não seja um adversário direto, o Santos possa enfrentar o Amazonas dentro de casa. Depois tem a Ponte Preta, que tradicionalmente é um adversário complicado, embora não esteja fazendo uma boa campanha nesta Série B. Outro jogo dentro de casa. Depois o Santos enfrenta o Brusque, que é outra equipe que não almeja acesso, é uma equipe das mais fracas da competição, então não faz muita diferença para o Santos jogar fora de casa. Depois tem o América Mineiro, que é sim, né, um time que vai brigar, né? Imagino que o América Mineiro vai brigar pelo acesso até o final do campeonato. Hoje o América Mineiro está no G4, é o quarto colocado com 30 pontos. Então é importante que o Santos enfrente esse tipo de adversário dentro de casa, e é o que vai acontecer no dia 14 de setembro. O Santos enfrenta o América Mineiro em casa. Depois tem o Botafogo. O Santos perdeu para o Botafogo. Esse jogo é um pouco mais complicado, embora o Botafogo esteja numa posição também intermediária da tabela. O Botafogo hoje está... vamos confirmar aqui. O Botafogo hoje é o 16º colocado, né? Está subindo um pouco, mas até outro dia estava no
na zona de rebaixamento. Então, é um jogo que o Santos perdeu e agora vai ter que recuperar pontos fora de casa, vai jogar em Ribeirão Preto, mas é uma viagem simples, né? Dentro aqui do estado de São Paulo. E aí vem o Novo Horizontino, outro adversário direto que o Santos enfrenta dentro da sua casa. Então, olha aí, né? O Santos vai enfrentar aí o Avaí, vai enfrentar o América e agora enfrenta o Novo Horizontino, todos esses clubes que têm aí potencial de brigar pelo acesso. Então, o Novo Horizontino, então, é o vice-líder do campeonato hoje, né? Com apenas 1 ponto atrás do Santos. Hoje é o maior rival do Santos na pontuação, na tabela. Então, é uma enorme vantagem para o Santos enfrentar o Novo Horizontino dentro de casa. Esse jogo vai acontecer no próximo dia 21 de setembro. Excelente o fato de o Santos enfrentar o Novo Horizontino na Vila Belmiro. Depois tem o jogo contra o Operário, que é outro time que pode dar trabalho ainda nesta Série B, é um time que começou bem, depois deu uma oscilada, já se recupera de novo, já está em 6º lugar com 29 pontos. Então é importante também que o Santos enfrente esse adversário direto dentro de casa, a partida que vai acontecer no dia 28 de setembro. Aí tem o Goiás, que o Santos vai enfrentar fora de casa, mas é um time que não está bem, né? O Goiás não é uma equipe que, por tudo que já fez neste primeiro turno, vai brigar pelas primeiras colocações. É um time que começou o campeonato como um dos favoritos ao acesso, mas pelo que vemos, não vai brigar. O Goiás hoje é apenas o 10º colocado com 25 pontos, faz uma campanha muito ruim, né? Perdeu o seu treinador, o treinador já foi demitido na última rodada. Enfim, e é um jogo que o Santos vai jogar fora de casa, em Goiânia, em condições, né? Um estádio bom, um estádio que tem boa estrutura. Isso também favorece para os jogos fora de casa. E aí depois o Santos enfrenta outro adversário direto, outro adversário nessa briga aí pelo acesso, enfrenta o Mirassol dentro de casa. Então, olha só, gente, praticamente todos os adversários diretos na briga pelo acesso, o Santos vai enfrentar neste segundo turno dentro da Vila Belmiro. Chapecoense, esse jogo contra o Mirassol vai acontecer no dia 12, dia da criança. E aí depois tem a Chapecoense, que é outro time que briga lá embaixo, o Santos vai enfrentar fora de casa. Aí tem o Ceará, outro time, né, que tem aí status de times que estão brigando pelo acesso. O Ceará hoje, como é que está a posição aqui do Ceará? É o 8º colocado com 26 pontos. É um time que sempre oscila ali entre Série B e Série A, está sempre subindo e descendo, então é um time perigoso. É bom que o Santos enfrente dentro de casa, né? Uma viagem também um pouco complicada, distante, então é bom nesse segundo turno o Santos enfrentar o Ceará dentro de casa. E depois o Santos joga fora contra outro time fraco da competição, que é o Ituano, um dos piores times do campeonato até aqui. Esse jogo vai acontecer no dia 26. E aí o Santos enfrenta o Vila Nova. Depois do Ituano, o Santos encara o Vila Nova no dia 5 de novembro. Vila Nova, que também é um time que vai aí brigar, imagino que vai brigar aí pelas primeiras colocações até o final do campeonato. Neste momento, Vila Nova é o 7º colocado com 29 pontos. Então vejam como o Santos tem uma vantagem muito clara, né? Que é enfrentar esses principais times dentro de casa no segundo turno. Depois do Vila Nova, o Santos encara o Curitiba. Esse talvez seja aí dos candidatos, né? Eu não coloco o Curitiba como candidato pelo acesso, mas é um time, né, que estava na Série A no ano passado, não faz uma boa campanha, decepcionante, aliás, a campanha do Curitiba neste ano na Série B, é apenas o 14º colocado, mas é um time que tem potencial para melhorar. De repente o Curitiba melhora, né? Então é um jogo que pode ser considerado como um duelo direto aí pelas primeiras colocações, mas pela realidade atual do Curitiba, é mais um jogo
tranquilo para o Santos, jogo que o Santos vai jogar fora de casa. Contra o CRB, outra equipe que está aí surpreendendo, brigando pelas primeiras colocações, outra equipe que o Santos vai disputar dentro de casa. A única exceção entre os times mais complicados é que o Santos vai jogar fora de casa, né? A única exceção é o Sport na última rodada. Espero, né? Acredito que o Santos, a essa altura, já esteja classificado para a Série A. Esse jogo vai acontecer no dia 26 de novembro, última partida do Santos pela Série B. Espero que seja a última da história do Santos, que o Santos nunca mais passe por isso, que o Santos se despeça de uma vez definitivamente da Série B nesta partida, nesse dia 26 de novembro, jogo que vai acontecer em Recife. Então, dos times principais desta Série B, dos candidatos, né, ao acesso, dos candidatos de fato ao acesso, o Sport é o único que o Santos vai enfrentar fora de casa neste segundo turno. Então vamos lá. O Avaí o Santos enfrenta em casa, o América Mineiro o Santos enfrenta em casa, o Novo Horizontino o Santos enfrenta em casa, o Operário o Santos enfrenta em casa, quem mais? O Mirassol o Santos enfrenta em casa, o Ceará, o Vila Nova e o CRB. Então aí, gente, são 8 equipes, né? Dos 19 jogos que o Santos vai fazer, 8 dentro de casa serão contra equipes que estão aí brigando pelo acesso, que vão, né, brigar pelo acesso. Isso, para mim, vai fazer uma enorme diferença. O Santos disputou, enfrentou essas equipes fora de casa, com exceção do Sport, e agora vai enfrentá-las dentro de casa. Isso, para mim, vai significar um aumento importante na soma de pontos do Santos. Eu acho que o Santos, no segundo turno, né, por esse cenário atual, tem tudo para fazer uma pontuação muito maior do que fez neste primeiro turno. O Santos que encerrou o primeiro turno com 34, né? Isso mesmo, né? 34 pontos.